Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, sejam bem-vindos. Ouviremos hoje a mensagem de Hayden Wilson Tozer com o tema O Poder de Deus para a Sua Vida. Então vamos para a mensagem. O elemento singular de Deus, a Bíblia. Vamos orar. Pai, eu oro a Ti. Abençoa este esforço de narrar quão grande Tu és e quão grande, bela, encantadora e terrível é a Tua palavra. Ó Senhor, nenhum homem pode fazê-lo, mas nós tentaremos. Toma nossos pequenos pães e peixes, parte-os e divide-os, ó Senhor. Somos tal qual uma criança que te entrega uma pequena cestinha com alguns bocados de alimento, o que de maneira alguma é o suficiente. Ó Deus, multiplica-os. Amém. Certas autoridades no nosso mundo são falsas, sem fundamento e faz sentido rejeitá-las. Com satisfação afirmo qual é a única autoridade religiosa verdadeira, a suprema que reside no Senhor, exercida pelo Altíssimo por meio da sua palavra e por intermédio de seu Filho. Esse é o tema central deste livro. Ambos, o Antigo e o Novo Testamentos, fazem essa declaração enfática, sendo também uma crença unânime de judeus e cristãos. Deus detém a soberania por algumas razões. Uma delas é a sua eternidade. O Senhor existia antes de todas as demais figuras de poder. Reconheço que há autoridades. Não estou dizendo o contrário. Contudo, o Eterno existia antes de todas elas. Senhores, reis, imperadores e governantes possuem determinada autoridade que surgiu posteriormente, derivada de Deus, entretanto temporária. Tudo que é efêmero não pode ser definitivo e supremo. Há outra autoridade delegada por Deus, a de profetas, apóstolos, papas, bispos e religiosos. Se esses homens eram bons e sábios mordomos do que lhes fora confiado, o Senhor lhes emprestava sua autoridade. Porém, quando eram maus, eles a usurpavam. É absolutamente possível utilizar esse poder de modo errado e muitos têm feito isso ao longo dos séculos. Os bispos ordenam, não faça isso ou aquilo, e aqueles que estão sob sua liderança não ousam desobedecer-lhes. O mesmo se aplica aos papas, apóstolos e profetas. Eu repito, sendo eles bondosos, Deus lhes empresta sua autoridade, mas se são maus, eles a usurpam do Senhor. De um modo ou de outro, ela provém do Altíssimo, e todos devem devolvê-la ao Pai após a morte. Na melhor das hipóteses, essa autoridade emprestada é temporária. Ao contrário da autoridade transitória, relativa e experimental dos profetas, apóstolos, reis, imperadores, bispos, presidentes e todos os demais, estas formidáveis palavras duram para sempre. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Hebreus 1:10. O Onipotente existia antes do mundo, e quando esta terra for finalmente consumida pelo fogo, ele continuará sendo Deus. Se eu tiver de provar isso, não temos fundamento para nossa fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A dinâmica da suprema autoridade divina se encontra nos seus atributos, alguns dos quais o Senhor pode conceber ao seu povo: o amor, a bondade, compaixão, piedade, santidade e justiça, por exemplo. Outros, contudo, são tão divinos que o Altíssimo não pode compartilhar: a autoexistência, soberania e onisciência. Esses atributos declaram que o Senhor possui toda a autoridade. Os cristãos devem se lembrar disso. De que maneira Deus exerce a sua autoridade? A resposta a essa pergunta é o fundamento da nossa experiência cristã. O Senhor exerce a sua soberania por meio da sua palavra, falando ao homem e tornando a sua vontade conhecida. Esse livro é chamado, entre outros nomes, de o Livro de Deus,
o livro do Senhor, a boa palavra de Deus, os escritos sagrados, a lei do Senhor, a palavra de Cristo, os oráculos de Deus, a palavra da vida e a palavra da verdade. Essas são as descrições da palavra que o Senhor soprou, tornando-a indestrutível e eterna e por meio da qual ele expressa a sua autoridade. Nela encontramos o elemento divino singular. Esse livro do Senhor, a palavra declarada de Deus, é diferente e está acima dos outros, transcendendo-os. Ele não faz concessões, é impositivo, impressionante e eterno. É por meio dele que o Senhor exerce sua autoridade suprema e autoconferida, não derivada dos homens. Ele nunca se ajoelhou para que alguém tocasse o seu ombro com uma espada e dissesse: levanta-te, soberano Deus. Ninguém jamais conferiu soberania a um Deus supremo. Qualquer autoridade temporária que o homem possua lhe foi conferida pelo Senhor. É a natureza do Pai expressar a si mesmo. Portanto, ele se revela por meio da Bíblia. O que ele diz se origina na mente de um Criador infinito, e então chega às mentes de criaturas finitas. Algumas pessoas são tão intelectuais que isso as perturba. Entretanto, não é o que acontece comigo. Não acredito que exista qualquer ponte intransponível quando o Criador infinito determina que liberará a autoridade da sua palavra ao homem finito. Eu creio que ele pode fazer isso, e que em sua palavra revelada repousa sua autoridade suprema e o poder da vida e da morte. Não acredito que essa expressão seja forte demais. Na verdade, o Evangelho, a palavra da vida, declara: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. O Senhor jamais profere uma declaração frívola ou algo fora do contexto do seu caráter e da sua natureza. Encontramos na Bíblia de Jerusalém, no livro Sabedoria de Salomão, capítulo 18, versículo 15, uma dramatização de como a palavra de Deus chegou ao homem. Tua palavra onipotente lançou-se, guerreiro inexorável, do trono real dos céus para o meio de uma terra de extermínio. Ela vem do trono real, que nunca foi construído, pois sempre existiu, e no qual está assentado o Todo-Poderoso. Por essa razão, não me agrado ao ver a Bíblia sendo manipulada. A palavra toda-poderosa saltou do trono real, e é preciso ter cuidado com ela por sua singularidade. Trata-se da vontade do Senhor revelada a nós e da sua autoridade soberana expressa por meio de letras impressas, mas que na verdade são vivas, dinâmicas e criativas. As ordens de Deus são sempre cumpridas, e quando Ele ordena algo, aquilo começa a existir. A criação surgiu por meio da sua palavra. Por isso, jamais deveríamos imaginar o Senhor se ajoelhando para trabalhar em um pedaço de argila como um oleiro. Essa é uma bela imagem, porém o fato é que Deus ordenou e tudo passou a existir. No primeiro capítulo de Gênesis, Deus disse: haja luz, e houve luz. Versículo 3. O Senhor disse: produza a terra. Verso 11, e ela produziu. O que Deus disse aconteceu. Além disso, o Senhor afirmou que nós veremos o cumprimento de tudo que ele proferiu. Esse dia chegará quando Cristo convocar todas as nações diante da sua presença, e ele fará isso por meio da sua palavra revelada. A palavra é o nosso terror e a nossa esperança. Ela tanto mata quanto vivifica. Se nos dedicarmos a ela com fé, humildade e obediência, ela nos dará vida, purificação, alimento e defesa. Porém, se nós a cercarmos com incredulidade, ignorarmos seu conteúdo ou lhe oferecermos resistência, ela nos acusará diante do Senhor que a deu a nós. A palavra viva de Deus vem como um guerreiro poderoso, e nós não ousamos resistir-lhe nem argumentar contra ela. Conheço pessoas que creem em apenas algumas partes da Bíblia.
argumentando que se ela os motiva, é inspirada. Do contrário, trata-se simplesmente de história e tradição. Creio que a Bíblia é a peculiaridade do Senhor, a palavra declarada do Deus vivo, e que quando estudamos o seu significado e entendemos o que o Pai está falando, ela pode matar os que resistem a ela e vivificar aqueles que nela creem. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53:1. A incredulidade paralisa o braço do homem. Contudo, o do Senhor está longe de ser inerte. Ele trabalha pela salvação da humanidade. Há poder na palavra, e quando eu creio nela e me dedico ao seu conhecimento, sou cativado por ela e algo acontece. O Deus eterno realiza uma obra sobrenatural no coração de um homem finito. A autoridade da palavra soa, ao mesmo tempo, como uma advertência e um convite. Abra sua Bíblia e ouça o Senhor dizer-lhe: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13:5. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. E os que cometem iniquidade, lança-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13:41 e 42. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Essas terríveis afirmações são do Senhor, e Ele as declara com autoridade em sua palavra. Ninguém ousa tocá-las ou levantar-se e exclamar. Expliquemos isso à luz do que disse Platão. Apesar de já ter lido Platão, não dou importância às suas afirmações. Quando Deus afirma: a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18:20, Platão deve ajoelhar-se diante da autoridade da palavra divina, singular e terrível. O Senhor anunciou a sua autoridade por meio da Escritura Sagrada. Portanto, que nenhum papa se levante para explicá-la à luz do que fora pregado por algum padre. Que todos nos aquietemos enquanto Deus, o Todo-Poderoso, fala. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Isaías 1:2. A palavra declarada também é um convite. Ah, quão belo ele é! Ele não é o resultado de um grupo de religiosos que se reuniu e decidiu o que dizer às pessoas. Não, foi o Todo-Poderoso quem convidou. Ele proferiu sua palavra dos céus, a qual saltou como um guerreiro do meio da noite e encheu a terra com o som da sua voz. As Escrituras asseveram: se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Isaías 55:7. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. E pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. A Bíblia declara que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Trata-se de uma voz impositiva que não precisa ser editada, interrompida ou explicada. Ela só tem de ser liberada e crida. Ao ser convidado para dar uma série de 10 palestras em defesa da Bíblia, Spurgeon disparou: eu não irei. A Bíblia não precisa ser defendida. Solte-a, e como um leão, ela defenderá a si mesma. Eu também creio que não precisamos que ninguém defenda a palavra de Deus. Devemos apenas pregá-la. No capítulo 16 do Evangelho de Lucas,
Há uma passagem extraordinária sobre o falecimento de um rico. Do inferno, ao levantar os olhos, ele viu Abraão e em seu seio um mendigo chamado Lázaro. O homem que tivera uma vida suntuosa agora estava naquele lugar de sofrimento, implorando por uma gota d'água para refrescar a sua língua. Ele não a recebeu, mas se tornou um evangelista dizendo: Abraão, se não queres me ajudar, por favor, ajuda meus irmãos, pois todos os 5 que estão em casa não creem. E se enviares Lázaro, talvez ele possa salvá-los, levando-os ao arrependimento. Abraão respondeu: eles precisam dar ouvidos a Moisés e aos profetas. O rico implorou novamente: por favor, Abraão, tu não poderias enviá-lo aos meus 5 irmãos? Se alguém se levantar dos mortos, eles o ouvirão. Abraão replicou: se eles se recusam a ouvir a palavra, então não crerão, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Lucas 16, 19 a 31. Deus já determinou o nosso futuro, destino, a nossa fé, aflição e esperança. Ele fez isso em todo o mundo e pelos incontáveis séculos vindouros. Tudo isso foi determinado pelo Senhor e firmado no livro. A palavra, sujeita ao Espírito Santo, é poder na vida de um cristão. Por isso não deve ser desafiada. O Senhor falou com autoridade, e ninguém tem o direito de afirmar: eu não creio nisso. Siga o seu caminho, mas saiba que a palavra do Deus vivo ainda soa pelo mundo, destruindo aquilo que não salva. No dia terrível em que o Senhor abalar o que puder ser abalado, a palavra viva, vibrante, terrível, todo-poderosa e eterna destruirá os incrédulos. Eu quero estar do lado dos redimidos. Muitas vezes eu me ajoelho e leio o capítulo 55 de Isaías, deixando que a mensagem singular fale ao meu coração. Eu a ouço falar às profundezas do meu ser com uma voz retumbante e clara. Você deseja saber quando poderão retirar a bondade de Deus das pessoas que o estão buscando? Você quer saber quando eles poderão tirar do homem que confia no Senhor a aliança da sua graça salvadora? A Bíblia declara que esse momento jamais chegará, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Isaías 54:10. O Altíssimo disse que nunca retirará a sua misericórdia, pois ela é eterna e permanece firme para sempre. Essas são as palavras do Pai, o meio pela qual o Espírito Santo nos coloca em conformidade com a santidade de um Deus Santo. Amém.